No Saber Direito desta semana, a professora Nádia Cunha apresenta um curso sobre direito digital. Ela vai abordar aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e vai falar sobre a regulamentação no ambiente digital, o tratamento de dados e penalidades. Começa agora a aula 3. Olá, bem-vinda a mais uma aula do Saber Direito da TV Justiça. A gente está falando sobre direito digital. Meu nome é Nádia, sou advogada, sou professora de Direito Digital e Proteção de Dados e a gente vai dar continuidade nesse assunto hoje, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nas aulas anteriores a gente falou um pouco sobre o contexto histórico e de como a gente chegou nessa era digital e passando por diversos momentos e eventos históricos que fizeram com que a gente chegasse até aqui. E falando um pouquinho sobre o contexto histórico da LGPD, a gente tem a GDPR, que foi a primeira grande legislação que inspirou a nossa legislação aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela passou a ter vigência lá na Europa em 2016 e ela trouxe uns termos e os procedimentos mais modernos. A Europa sempre foi muito preocupada com a proteção de dados, então ela conseguiu trazer esse regulamento de uma forma muito consistente, muito efetiva e com sanções bem pesadas, que acabaram refletindo um pouco na nossa legislação, mas a gente vai ver aí que com algumas diferenças, é óbvio, até pela questão cultural mesmo, a gente tem uma diferença do regulamento europeu para o nosso regulamento. Mas é fato que ela foi uma inspiração não só para o Brasil, como para diversos outros países se inspirarem e promulgarem as suas próprias legislações. Em 2018, a gente teve, então, a promulgação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil. Ela ficou por 2 anos, no que a gente chama de a vacância aí, né, entre a publicação da lei e a sua efetiva vigência, que nada mais foi que um período para adaptação mesmo, né? Toda mudança, principalmente desse tamanho, já que a gente está falando de dados pessoais, ou seja, em toda atividade, em toda instituição, em todos os lugares, a gente tem o tratamento de dados, então era preciso dar um tempo para as empresas, para as instituições se organizarem nesse sentido. Então ela foi publicada em 2018 e teve o início da sua vigência em 2020, tá? Foi um período de adaptação e ela previa ainda que as sanções só valeriam a partir de 2021. Então, no total, a gente tem aí 3 anos que ela ficou até que efetivamente começasse a surgir os seus efeitos, né? Mas vamos lá. O que essa lei dispõe efetivamente a partir de agora ou a partir desde 2021? Então, eu não posso mais tratar dados pessoais, eu não posso mais coletar esses dados pessoais, eu, enquanto instituição ou empresa que preciso desses dados para o desenvolvimento da minha atividade ou para qualquer ação que seja, com essa lei eu não poderia mais fazer isso? Não é isso, né? Na verdade, essa lei veio para regulamentar a forma como esse tratamento era feito. E aí a gente vê que um dos principais pontos foi a mudança de foco quando se fala em propriedade desses dados. Antes tinha a nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, a gente tinha como princípio que esses dados eram de quem tivesse em posse deles. Então, eu coletei um dado de uma pessoa aqui, eu faço com ele o que eu quiser, já que ele está comigo, então eu tenho a total liberdade
em movimentá-lo ou em utilizá-lo. O que essa lei trouxe foi justamente a inversão e podemos dizer que a devolução dessa titularidade para o titular, para o dono daquele dado. Então, se eu tenho, por exemplo, meu nome, vamos falar de exemplos muito simples e que estão no nosso cotidiano. Meu nome, minha data de nascimento, a minha cor, né, como eu me declaro, a minha orientação sexual, os meus dados, CPF, RG, enfim, todo esse conjunto de dados que fazem com que outras pessoas, instituições, empresas e tudo mais possam chegar até mim. Isso a gente vai estudar um pouquinho mais aqui, mas é o que a gente tem hoje do que a gente chama de dado pessoal. Tudo que leva a identificar um indivíduo, ele é considerado dado pessoal. E essa lei veio trazer de volta, então, o foco para a propriedade do titular e ele ter o poder de decisão sobre aquele dado, ou em casos em que ele não possa realmente decidir o que ele vai fazer com esse dado, ele pelo menos tenha ciência do que está sendo feito com aquele dado que ele deixou em algum momento ali, em algum lugar. Então, esse é o ponto focal da lei. É trazer pro titular essa propriedade, esse direito de ciência sobre o que está acontecendo com o dado dele e o poder de decisão, né? Se ele quer que aquele tratamento seja efetivado ou não. E é óbvio que tem N casos que a gente vai estudar aqui, que existem exceções e aí isso é transferido. Mas a regra geral é essa. Então, a gente tem que o artigo 1º, a lei A 13.709 de 2018, e o artigo 1º dela fala aqui: esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, a gente tem que, dado pessoal, ele é aquele vinculado à pessoa natural. Nádia, o CNPJ da minha empresa é um dado pessoal? É protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados? Não. Todo e qualquer dado, para você saber se ele é um dado pessoal e se ele está submetido a esta lei, você tem que, por meio daquele dado, chegar a um indivíduo, a uma pessoa natural. Então, o CNPJ da sua empresa, o seu e-mail corporativo, o seu telefone corporativo, não é considerado dado pessoal e, por isso, ele não se submete a essa legislação. Vamos fixar que dado pessoal é todo aquele que identifica um indivíduo, uma pessoa natural, certo? Na mesma linha do que a gente viu da movimentação da legislação para regulamentar essas questões do direito digital, de acesso, da cidadania digital e tudo mais, a Lei Geral de Proteção de Dados foi na mesma linha e também tivemos uma emenda constitucional que colocou a proteção de dados como uma garantia fundamental do cidadão. Ele tem um direito fundamental à proteção dos dados dele, né? Foi a emenda 115 à Constituição, que incluiu a proteção de dados pessoais como direito fundamental. E ela também fixou a competência privativa da União para poder legislar sobre qualquer questão a dados pessoais. Isso é importante por quê? Porque se você descentraliza essa questão da legislação sobre determinado tema, você corre o risco de ter muito conflito e do Brasil perder a representatividade
lá fora, perante os outros países que não vão ter segurança de compartilhar dado com empresas, com o governo brasileiro, enfim, com as instituições que fazem negócios a nível global. Então, é preciso ter uma legislação forte, uma legislação que seja eficiente, e o fato da Emenda Constitucional 115 ter incluído na Constituição que essa competência ela é exclusiva, é privativa da União, traz essa segurança maior de representatividade do Brasil perante o restante do mundo, principalmente com a Europa, que tem essa legislação muito forte, muito enraizada. E aí vocês vão me perguntar, Nádia, mas eu preciso me preocupar com isso? Onde entra essa questão? Por que meus dados importam tanto, né? Por que tem essa legislação? Por que ela veio? Enfim. Na nossa vida como um todo, todos os dias, a todo momento, a gente está compartilhando os nossos dados pessoais. Então, vamos pensar em exemplos simples que qualquer pessoa que estiver assistindo essa aula já vai ter passado por essa situação. Se eu vou ao banco abrir uma conta, o banco tem todos os meus dados, vai coletar todos os meus dados para fazer lá a abertura da sua conta. Depois você precisa de um empréstimo nesse banco. Ele também vai coletar outras informações, atualizar seus dados e tudo mais. Redes sociais, você tem um perfil na rede social com todos os seus dados, com todas as suas movimentações, né? O que você pesquisa, o que você lê, qual tipo de produto está te interessando naquele momento. Não é difícil quando você fala sobre um assunto e, de repente, você abre a internet e tem lá um anúncio, né, de alguma coisa que você acabou de falar. E, às vezes a gente tem a impressão até que a gente acabou de pensar, que nem falou, e abre o celular, tá ali aquela propaganda, né, de algum produto ou de alguma questão. Então, a todo momento a gente está fornecendo dados para alguém, para alguma empresa, para uma rede social, para o seu trabalho, né? O próprio contrato de trabalho ou um contrato de prestador de serviços que você faça. Os seus dados estão ali, né? A empresa tem sob a posse dela aqueles dados, e esses dados eram muitas vezes comercializados, utilizados de formas diversas, né, daquela pela qual você entregou ali aquelas informações para determinada empresa. Então, foi justamente isso, a regulamentação de toda essa movimentação desses dados, que essa lei veio tentar regulamentar e trazer mais segurança também para o cidadão nessa rotina, né, do dia a dia, em que ele coloca os dados deles em todos os lugares que ele vai. Então, por que a gente precisa pensar nesse tratamento de dados? Quais são os riscos desse tratamento que não seja regulado para o titular de dados? Porque a gente pode pensar, poxa, mas eu deixei lá meu nome, telefone e tudo mais, qual é o problema disso? Eu não sou só mais um, né, no meio da multidão. Mas a coisa é um pouquinho mais profunda do que simplesmente isso. Essa gama de dados que a gente passa em todos os lugares, principalmente hoje no meio digital, você dá informações para o monitoramento do seu comportamento. E isso pode trazer muitas questões, e uma delas principais por exemplo, a discriminação, né? E discriminação em vários níveis, né? A gente tem a discriminação, óbvio, por raça, por orientação sexual, qualquer coisa
que é gravíssimo, e aí já entra até numa questão de penal mesmo, né? De você responder por outras questões, que não só por tratamento irregular dos dados, mas também discriminação no dia a dia, no comércio, no que vem de oferta, o que vai estar disponível para você ou não, e isso pode fazer diferença. Vamos falar de alguns casos práticos, né? Se você autoriza lá no seu celular que ele identifique a sua localização. Então, todas as pessoas empresas, enfim, que você vai estar interagindo, enquanto o seu celular está com a localização ali ativada, eles vão saber onde você está. Por meio disso, eles podem tentar identificar e saber mais ou menos qual é a sua classe social, qual é a sua renda, o que eles podem te oferecer. Ah, mas eu trabalho num local e moro em outro. Eles vão... E quando eu falo eles, não é uma pessoa específica, né? Hoje a gente já tem as tecnologias que só chegam com esses dados apresentados para quem de interesse, né? Mas eles vão saber que você se movimenta. Ah, então aqui a gente tem um grupo de pessoas que, pela movimentação, a gente sabe que eles estão nesse local, mas é um local de trabalho e eles se deslocam para outro, então ele deve ter a renda tal. Deixa eu direcionar propagandas, questões específicas para esse tipo de pessoa aqui. E aí a gente começa a ver algumas diferenciações, inclusive de casos simples, mas que para muitas pessoas pode fazer diferença, de preço, né? De ofertas de preços que, a depender do local que você esteja, esse preço pode ser maior ou menor. Tá? Então, essa é uma das questões. Essa questão da discriminação, primeiro, aqui é grave e já vai para uma seara criminal, e essas de dia a dia que vão moldando o que você tem acesso ou não, né? E eu dei um exemplo, que é a questão da localização, mas a gente pode aqui ficar falando sobre vários outros que também vão ter esse mesmo resultado. Eu costumo falar bastante nas aulas de um exemplo do ambiente de trabalho, né? Quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente tem vários convênios, benefícios e tudo mais, que acabam também demonstrando um certo tipo de comportamento. Isso traz dados, né? O plano de saúde, ele tem todo ali o seu histórico de todas as questões que você tem, né? Quantas vezes você foi ao médico, quantas vezes você fez um exame, se você está propenso a ter algum tipo de doença, se você está... mulheres, por exemplo, né? Que tem a possibilidade de engravidar. E isso pode ser um risco para as empresas, né? Que não querem perder a funcionária ali por um tempo, isso gera um custo e tudo mais. São informações muito valiosas. O funcionário está se aproveitando, óbvio, ali de uns benefícios e das questões que a empresa dá, mas se houver um compartilhamento desses dados, vamos pensar no plano de saúde, por exemplo, ou os convênios de farmácia, né, que são muito utilizados também. Se há um compartilhamento de dados entre farmácia e empresa, por exemplo, a empresa vai saber de toda essa movimentação. E isso pode gerar uma movimentação ali no seu posto, na sua posição, se você continua, se você não continua, se você... Nossa, esse funcionário aqui está tendo muito problema de saúde, está fazendo um monte de exame aqui, pode ser que ele esteja com alguma doença, alguma coisa, daqui a pouco a gente vai perdê-lo, e então é melhor a gente resolver isso antes, né? Enfim, então a importância da gente ter essas questões muito bem definidas para que não haja compartilhamento de informações que não sejam necessárias, né? É óbvio, para alguma atividade, é importante porque pode causar esse tipo
de discriminação, tá? Esse é um dos riscos também. Outros riscos, né, que a gente vê aí ocorrendo diariamente, cada hora de uma forma diferente, são as fraudes, né? E essas fraudes, elas podem causar prejuízos econômicos. Então, o vazamento dos dados do seu cartão, o vazamento do seu CPF, o vazamento, né? Antes a gente tinha muito problema, por exemplo, quando a gente perdia a carteira, né? Perdia a carteira em algum lugar, ainda temos, mas estavam lá todos os meus dados. Então, eu precisava ter a preocupação de que alguém ia utilizar aquilo para fazer alguma coisa em meu nome. No meio digital, é a mesma coisa. Se há um vazamento de dados e eu preciso ter uma segurança, né, de que ninguém vai utilizar aqueles dados para que aconteça alguma fraude, isso me cause um prejuízo econômico, né? Então, a gente tem visto isso acontecer muito. De repente, o seu telefone toca e alguém está sendo sequestrado, né? E você não sabe se está certo ou se não está, e como que ele sabe seu telefone, como que ele chegou até você. Isso tudo é uma das consequências de não haver uma proteção de dados efetiva e em grande escala isso pode trazer prejuízos assim inimagináveis, né? No Brasil a gente teve em 2020 o vazamento dos dados do Ministério da Saúde, que até hoje a gente ainda não sabe a proporção que esse vazamento trouxe ou ainda pode trazer. Então, é muito importante entender esses riscos, né? Para que a gente também exija, seja das empresas, seja do governo, enquanto titular do dado, a gente exige essa segurança e tente também não fornecer tantos dados assim. Por que eu estou falando isso? É muito comum que as empresas tenham diversas promoções, né? E não, venha até a loja ou entre no site ou faça qualquer coisa, preencha esse formulário e ganhe um kit, e ganhe uma aula, e ganhe alguma coisa qualquer que seja. Eu vou na farmácia, você tem cadastro com a gente porque você tem um desconto em certos produtos, e a gente não pensa muito, a gente só coloca ali os dados, precisa disso, precisa daquilo, não, mas eu vou ter tantos % de desconto. Então, a gente, no dia a dia, na correria e nessa oferta de coisas, a gente acaba também não se atentando que nós mesmos estamos ali fornecendo e aceitando e deixando com que as empresas façam ali o que elas quiserem com os nossos dados. E aí a gente vai ver mais à frente que esse aceite, né, essa questão das políticas de privacidade e tudo mais que as empresas hoje são obrigadas a ter, mais do que obrigadas a ter, elas precisam deixar de uma forma clara para que o consumidor, o titular, enfim, quem esteja ali, saiba exatamente o que vai acontecer com os dados dela a partir dali. E um último risco que eu trago aqui com o exemplo seria a violação da intimidade, né? Que hoje a gente sabe que também as pessoas se utilizam da facilidade de acesso a um celular, a um computador, enfim, a qualquer equipamento que você tenha que possa, que está ali na sua intimidade, pode ser invadido, traz esse risco, por exemplo, de você ter fotos vazadas, de você ter vídeos vazados. Não necessariamente a gente fala em violação da intimidade, a gente pode pensar, por exemplo, o caso da Carolina Dickmann, até que a gente falou da lei Carolina Dickmann nas aulas anteriores. Eram fotos íntimas,
Mas a intimidade não é só a questão de fotos íntimas. A intimidade é você, no seu dia a dia, com as pessoas que você tá ali, que você não quer. Às vezes você não quer mostrar o seu filho na internet. Às vezes você não quer mostrar a sua casa, você não quer... E, de repente, você tem alguém invadindo uma câmera de segurança, invadindo algum sistema ou seu celular, que vai acabar violando isso e expondo a sua vida e a sua intimidade. Então, esse também é um dos riscos que o tratamento de dados mal efetuados pode trazer para a nossa vida. Então, vamos lá. Quais são os conceitos que a LGPD traz e que a gente precisa ter bem definido para depois ir desenvolvendo melhor o tema também? No artigo 5º da LGPD, ela traz já os conceitos pré-definidos ali, justamente para facilitar, seja a interpretação da lei, seja a aplicação da lei no dia a dia. Porque aí a diferenciação desses conceitos vão trazer alguns deveres, algumas obrigações, e a gente precisa ter isso muito bem definido, né? Então, ela começa com a definição de dados pessoais. O que são os dados pessoais? Todo e qualquer dado que pode identificar ou tornar uma pessoa identificável. Lembra que a gente falou que a lei só se refere à pessoa natural, ao indivíduo. E aí a lei, esse artigo, ele traz essa definição ainda um pouco mais abrangente no sentido que todo e qualquer dado que pode identificar, então ok, Nádia Cunha, quem é? Professora, saber direito, sei quem é. Ou que possa tornar uma pessoa identificável. Se eu falar só Nádia, é um nome. Nádia é dado pessoal. Mas quantas Nádias, né? Embora não seja um nome muito comum, mas quantas Nádias não tem por aí? Se eu falar só Nádia, eu não estou identificando ninguém. Mas um conjunto de fatores pode chegar até a mim. Pode chegar a uma pessoa natural. Então, ele é um dado pessoal, mesmo que, num primeiro momento, ele não seja específico. Mas se um conjunto de informações pode chegar a um indivíduo, ele é considerado dado pessoal. Vou dar um outro exemplo que eu acho que fica mais fácil. Placa de um veículo. Se você olha a placa de um veículo, ela por si só, ela não é um dado pessoal. Porque ela está ali no carro, você está vendo, você não consegue identificar ninguém. Mas a partir do momento que aconteceu uma colisão, a única coisa, qual que é a primeira coisa que a gente faz se acontece alguma coisa? Você pega o celular e tira a foto ali da placa para poder deixar pelo menos registrado. Se o cara sair, te deixar ali sozinho e você depois quiser procurar quem é o dono daquele carro, se você tiver uma placa, ainda que você tenha que ter, às vezes, alguns meios, que seja a justiça e tudo mais, você vai conseguir chegar ao dono daquele carro, não vai? Então, em determinada situação, determinado conjunto de informações com a placa do veículo, eu vou conseguir chegar a uma pessoa identificável. Ela pode, nesse contexto, ser considerada um dado pessoal, tá? E aí a gente tem mais uma diferenciação entre, ainda dentro do que seriam os dados pessoais, que são os dados pessoais sensíveis. Dado pessoal sensível, segundo o artigo 5º da LGPD, é todo e qualquer dado que contém alguma informação que possa causar algum tipo de discriminação. Aí a gente falou um pouquinho sobre discriminação agora há pouco, certo? Discriminação enquanto risco do tratamento de dados pessoais, como eu disse, aquela questão de ofertas, de publicação, de saber mais do dia a dia, não necessariamente seria a definição de dado sensível. O dado sensível é quando a gente entra na discriminação mesmo, já considerada crime, que possa ser uma questão de saúde, que possa ser uma questão de convicção religiosa, que possa ser
uma opinião política, é uma discriminação mais pessoal mesmo, que você pode causar se aquele dado for vazado. Um outro exemplo que a gente viu surgir muito, principalmente depois de 2018, né? Que é a questão da opinião política, que ficou muito apartada, né? A gente viu acontecer uma questão muito marcada entre lados e que poderia, sim, trazer uma discriminação. A gente viu várias empresas que mandavam embora ou não contratavam, ou, enfim, são esse tipo de situação que faz desse dado um dado sensível. E aí, com isso, ele tem um tratamento diferenciado pela LGPD, que a gente vai ver também mais para frente, tá bom? Mas é importante ter essa diferenciação de dado pessoal e dado pessoal sensível. Vamos para o titular, que somos nós. São as pessoas físicas que são os donos dos dados, né? Então, como a gente já falou aqui, meu nome, minha data de nascimento, meu CPF, meu RG, eles são de minha titularidade. Então, eu sou a titular desses dados e é a partir daí que a lei começa a desenhar toda a estruturação do tratamento e de como ele deve ser feito. Tá, professora, mas o que é esse tratamento de dados pessoais? O que significa tratar o dado pessoal? A lei também traz essa definição e ela é super importante porque ela delimita algumas questões também. Então, a lei fala: todo processo que envolva dados pessoais, ou seja, uso, coleta, armazenamento, manipulação, compartilhamento, exclusão, acesso. A lei traz diversas definições do que seria o tratamento, que a gente pode resumir como todo e qualquer contato com um dado pessoal. Então, o que a gente vê muito? O pessoal chega no escritório, às vezes, para pedir para fazer a implementação. A gente está falando sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. A pessoa, não, mas eu não faço nenhum tratamento de dados pessoais. O dado só fica armazenado na minha plataforma. Eu nem olho lá, eu não vejo, eu não faço compartilhamento, eu não faço nada. Isso é um tratamento. Você armazenar dado, se você pegar lá no artigo, você vai ver que ele é um tratamento de dados. Ah, mas eu não faço nada com isso. Eu só armazeno. É um tratamento. Está sujeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Se você não movimenta esses dados, é óbvio que você não vai precisar seguir tudo que a lei determina. Mas a segurança da informação, o cuidado que você vai precisar ter com aquele dado, vai se aplicar a você, e sim, você tem que estar adequado à lei. Então, trabalha com dado que seja só coletando, só armazenando, não tenha nenhum outro tipo de movimentação, não importa. Você faz o tratamento do dado pessoal e está sujeito à legislação. Mas vamos lá. Professora, eu tenho dado de um amigo meu que alguém está pedindo, eu não posso compartilhar, eu não posso passar esse dado, eu não posso fazer... Pode. Isso se aplica só a quem está fazendo transações com esses dados com fins econômicos. Então, uma grande empresa, ou nem só grande empresa, a gente vai ver se aplica também aos pequenos agentes aí, mas sempre com o objetivo de ter algum benefício econômico. Então, no nosso dia a dia, enquanto pessoas físicas que estamos trocando contato, falando com os amigos, pedindo o contato de alguém, isso não é problema, ok? E aí a gente entra para quem são as pessoas ali, e quando eu falo pessoas, vamos dar o nome. Quando a gente fala dos agentes, de quem está tratando desses dados, eles têm os nomezinhos também, a depender da posição e de como ele está naquela relação ali do tratamento de dados. E a lei traz o seguinte: controlador de dados. O controlador é a pessoa física ou jurídica a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. E o operador, pessoa física ou jurídica,
que realiza o tratamento de dados em nome do controlador. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui 2 agentes, o controlador e o operador. Os 2 estão tratando os dados, mas com obrigações e deveres aqui diferentes. O controlador é quem tem a decisão sobre esse dado. Então, eu vou a um médico e deixo lá os meus dados, forneço os meus dados, ele tem acesso aos meus dados de saúde, ele tem acesso a diversas informações minhas, mas eu estou indo naquele médico específico. Ele, ou a clínica, né, enfim, é o controlador daquele dado. Mas ele sobe todos esses dados numa plataforma de gestão médica, que é onde ele concentra todas as informações, né, do meu prontuário ali. E essa plataforma é uma plataforma terceira, uma empresa de tecnologia que faz todo o armazenamento e a gestão desses dados. E aí, quem dessa relação seria o controlador e o operador? A gente tem, então, o controlador como médico, ou a clínica em que eu estou indo. São eles que coletam os meus dados, são eles que vão ter o poder de decisão sobre aquele dado no sentido de permanece o dado arquivado, armazenado, não, descarta esse dado, não preciso mais desse dado, ele não vai ficar armazenado aqui. Então, ele é o controlador. Agora, a gente tem essa empresa de tecnologia, que eu não sei quem é, eu não sei que software de gestão esse médico usa ou qualquer coisa assim, mas que está com o meu dado, porque ele está prestando serviço aqui para essa clínica com esse software de gestão e meus dados estão lá armazenados no sistema dele. Mas ele só armazena. Quem tem o controle sobre imputar ou deletar ou vou trocar de sistema, me devolve todos esses dados que eu vou colocar num outro sistema, é o médico, é a clínica. Então, nós temos a clínica como operadora como controladora de dados e essa empresa de tecnologia como operadora. Ela vai operar o seu dado de acordo com o que o controlador determinar. Nós temos ainda mais 2 conceitos importantes que esse artigo 5º traz, que é o consentimento e a anonimização. A gente vai falar bastante sobre esses termos também no decorrer das aulas. Consentimento é a autorização que o titular concede ao controlador para que seus dados sejam tratados, tá? E esse consentimento ele tem que ser dado de forma clara e inequívoca. Lembra que a gente estava falando das políticas de proteção de dados que as empresas têm que ter e tem que deixar isso muito claro pro titular do dado, do porquê que ele está coletando aquele dado e se ele autoriza o tratamento desses dados? Esse é o consentimento, tá? E ele precisa ser claro, ele precisa ser específico e tem que ser passado de uma forma que qualquer cidadão entenda o que está acontecendo ali. A gente sabe que isso não é muito a realidade ainda hoje. Tem um vídeo que eu gosto muito de passar nas minhas aulas, que tá no YouTube, até depois vocês procurem lá, vocês vão achar. Mas são várias pessoas que estão numa farmácia e eles chegam, estão ali no dia a dia, tem alguém gravando, e aí o funcionário da farmácia começa a perguntar: seu nome, seu endereço, seu telefone. Você tem cachorro? Quem é o seu vizinho? O seu vizinho faz o quê? Qual é a profissão? E aí algumas pessoas começam a estranhar o porquê que uma farmácia estaria pedindo, né, aqueles dados, mas muitas pessoas, acham brincadeira e tudo mais e começam a falar. É óbvio que é um vídeo que não é real, mas que traz essa coisa, do dia a dia que a gente nem se questiona. E aí as empresas também acabam, às vezes, até oferecendo uma informação mais clara, mas que a gente não está acostumado a também questionar e a também a entender o que está sendo falado ali. Então, por isso que estudar a proteção de dados é muito importante para quem está na área do direito, e não só do direito, porque é uma área que permite a atuação por profissionais de diversas áreas, né? A gente vê especialistas em RH que
concentra muito dado pessoal, trabalhando com isso, se inteirando da lei para poder gerir ali aqueles dados. A gente vê os profissionais da tecnologia da informação, que também, né, precisam saber da lei para conseguir atuar ali nas práticas mais técnicas, né, de segurança. Mas nós, enquanto cidadãos, voltando mais uma vez a falar daquela questão da cidadania digital, do cidadão digital, nós precisamos entender e nós precisamos também estar por dentro de quais são esses nossos direitos, de quais informações a gente precisa ter enquanto tratamento dos nossos dados pessoais. Bom, e tem um agente que atua aí entre todos esses outros que eu falei, de controlador, operador, e que atua diretamente em quem está realizando o tratamento do dado, que é o famoso encarregado de dados. Ele é chamado, muito conhecido como DPO, né? Que é a sigla em inglês de Data Protection Officer. E ele é a pessoa responsável por fazer, ela é nomeada pela empresa para fazer a comunicação entre empresa e titular de dados, empresa ANPD. O que é a ANPD? A Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma outra figura importante também, né, que foi instituída ela foi instituída pela Lei Geral de Proteção de Dados e depois regulamentada que é o órgão responsável por fazer toda a regulamentação que veio pós-LGPD em casos específicos, tá? Então, o DPO, ele atua dentro da organização, seja ela uma organização privada, seja ela uma organização pública, para fazer todo esse programa de adequação à lei funcionar e fazer a comunicação com o titular do dado e, nos casos necessários, com a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Perfeito? Passamos dos conceitos, né, que são importantes, que são trazidos aí pelo artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai para o artigo 6º, que traz os princípios, né? Bom, e quais são os princípios que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, né? Avançando aí a questão dos conceitos que a gente estudou, que estão todos lá no artigo 5º, o artigo 6º traz todos os princípios que são basilares aí da proteção de dados, tá? 3 princípios que andam bem em conjunto: o da finalidade, o da adequação e o da necessidade. Eles se entrelaçam por quê? O princípio da finalidade, a lei fala o seguinte: a realização do tratamento deve ocorrer para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Então, se eu coletei um dado pessoal para fins de... vou voltar ao caso do médico. Para fins de tratamento, né, daquele paciente em específico, eu não posso compartilhar esse meu dado com uma empresa, por exemplo, que esteja querendo comprar dados para fazer uma determinada oferta para aquele tipo de paciente. Então, ele quer saber quais os pacientes estão com problema X, quais pacientes estão com problema de saúde Y. E esse médico vai lá e coletou esse dado para fins de tratamento, ele compartilha isso com um terceiro sem que isso seja informado ao titular do dado, nesse caso, o paciente, tá? Então, esse é o princípio da finalidade. Eu só posso tratar aquele dado de acordo com a finalidade que eu declarei ali no momento da coleta daquele dado. O princípio da adequação. Ele diz o seguinte: a compatibilidade do tratamento deve ocorrer conforme as finalidades informadas e de acordo com o contexto do tratamento. Então, a gente tem aí, eu
coletei para a finalidade X e fiz o tratamento desse dado adequado a essa finalidade, tá? E o terceiro, que é o da necessidade, ele fala que o tratamento ele deve se limitar à realização das suas finalidades. Então, eu não preciso pegar um dado que não tenha a ver com aquela finalidade que eu vou fazer o tratamento daquele dado, porque ele não é necessário para aquilo. Então, por que eu vou pegar o título eleitoral de um paciente dentro do meu consultório? Eu não preciso dele. Ele não tem necessidade para a finalidade em que eu vou utilizar os dados que eu estou coletando. E aí vem o seguinte, mas o médico vai pegar o seu endereço. Poxa, ele precisa saber o seu endereço para talvez enviar alguma informação, para fazer alguma comunicação com você através daquele endereço, saber como te achar. Por mais que não seja um dado de saúde, digamos assim, né, que esteja ali sob os cuidados do médico, ele precisa ter essa informação, que ele pode precisar te procurar depois por qualquer motivo que seja, inclusive para fins de execução do contrato. Você contratou um certo tipo de tratamento e não fez o pagamento daquele tratamento. Ele precisa saber o seu endereço, porque se ele for te executar, por exemplo, na justiça, ele tem que saber. Então, esse dado, ele é necessário. Mas ele pediu o seu título de eleitor? Não faz muito sentido, né? Então, é um exemplo para ficar clara essa questão da necessidade de você coletar determinados dados. Isso também é um princípio da lei. Temos o princípio do livre acesso. A gente já falou bastante isso também nas aulas passadas sobre a questão de que os dados têm que estar disponíveis, né? Então, o titular ele tem direito de saber os dados que qualquer empresa ou qualquer instituição tenha a respeito dele, e isso também precisa estar disponível de uma forma acessível, né? Eu preciso conseguir chegar em determinada instituição, privada ou pública, e saber solicitar e ser informado de quais dados, né? Quais dados eles possuem a meu respeito. Temos outro princípio, que é o da qualidade desses dados. Ou seja, quem está fazendo o tratamento dos dados precisa sempre atualizar, deixar esse dado o mais próximo possível ali da situação atual. Então, é muito comum hoje você ir em qualquer local. Você vai fazer um exame, que não é uma coisa que você faz tão rotineiramente, mas vai fazer um check-up anual. Aí você chega no outro ano, você chega no laboratório e eles te perguntam seu endereço continua tal, né? Ou seu telefone é o mesmo. Qualquer outra questão que possa ter mudado, geralmente é o telefone ali, o endereço. Então, o motivo disso quem está tratando o dado tem essa obrigação, como princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, de manter esses dados, manter a qualidade desses dados e a correspondência, né, com o momento atual do titular. Então, é responsabilidade do agente que está tratando aquele dado deixar com que esse dado ele tenha qualidade, ou seja, ele tenha a correspondência com a atualidade, né? Com a situação hoje do titular, e por isso que a gente sempre tem esses questionamentos para atualização cadastral, tá? É um princípio da Lei Geral de Proteção de Dados e ele é responsabilidade do controlador. Passamos para o princípio da transparência, né? Que é a garantia de que o titular terá informação clara e específica em relação ao tratamento de dados. Isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhado pelas empresas, pelas instituições, porque a gente sabe que nem sempre é assim, vem aquelas políticas gigantes, enormes, que a gente não lê, né? Mas é um princípio e ele precisa ser implementado, tá? E a gente vai ver lá na frente que tudo isso é importante, está muito bem documentado, porque
qualquer questão que houver e que a empresa precisar prestar contas para a Agência Nacional de Proteção de Dados, por exemplo, ela tem que demonstrar que esses princípios estavam ali presentes no tratamento de dados enquanto ela estava realizando aquele tratamento de dados. Então, isso pode, inclusive, pesar a favor dela caso ocorra alguma questão aí perante a Agência Nacional de Proteção de Dados. Temos ainda o princípio da segurança e da prevenção, que a segurança a gente falou bastante também nas aulas anteriores de como ela é importante, de como não adianta nada você ter estar documentalmente preparado ali para um tratamento de dados, mas não ter a segurança da informação que vai das questões tecnológicas, né, e tudo mais, de antivírus, backups, enfim, tem diversas questões técnicas aí para essa segurança. Por exemplo, se você tem um arquivo físico também, ter esse arquivo muito bem reservado, né, muito bem preservado, só com acesso de pessoas que realmente precisem ter aqueles dados em mãos. A prevenção está muito ligada à segurança da informação, né? Porque a segurança da informação nada mais é do que as medidas, né, protetivas, preventivas aí, que vão evitar qualquer incidente que possa gerar uma obrigação perante a Agência Nacional de Proteção de Dados, por exemplo. E para fechar, a gente tem mais 2 princípios, que é o de responsabilização e prestação de contas. Então, se eu trato um dado, se eu tenho aquele dado sob a minha custódia ali, eu sou responsável por ele e por todos os outros agentes que estejam aí nessa cadeia de tratamento de dados. E o da não discriminação, que no fundo é um dos principais focos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você ter um tratamento do dado adequado e que não gere nenhum tipo de discriminação ao titular de dados. Então, abordamos aqui todos os princípios trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e vamos agora para o quiz dessa aula. Dos fundamentos previstos na LGPD para a proteção de dados, não encontramos a. Inviolabilidade relativa da intimidade, b. Desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação, c. Livre desenvolvimento da personalidade, d. Autodeterminação informativa. A resposta certa é a A. Inviolabilidade relativa da intimidade. Vamos para a próxima pergunta. Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, analise as assertivas a seguir. Dado anonimizado é o dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. 2. Anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. 3. Dado pessoal sensível é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Quais estão corretas? A alternativa correta é a alternativa B, apenas 1 e 2. Muito obrigada por mais essa aula, por vocês estarem aqui, acompanhando mais uma vez o Saber Direito da TV Justiça. Eu espero vocês nos próximos encontros e nos vemos lá. Até! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.